Seja muito bem-vindo ao Game Dev Cast, o podcast oficial do Viver de Game Dev. Eu sou o Daniel Geber, vosso anfitrião, e hoje eu tenho a honra de receber Igor Sprovieri. Ele está desenvolvendo jogos usando a engine Unity e conseguiu realizar o incrível feito de lançar 5 jogos na Steam em 2 meses. Além disso, ele está como membro do Crie Seus Jogos, escrevendo alguns artigos para o site e participando semanalmente do Hey Dev Podcast. E aí, Igor, tudo bem com você, mano? Tranquilo, e você? Tô bem, valeu, obrigado por perguntar. Show. Então, bem, eu sempre começo perguntando por que você quis entrar nessa área de desenvolvimento de jogos? Como foi que surgiu o seu interesse por isso? Tudo foi acontecendo, né? É uma longa história, né? Eu já contei várias vezes, inclusive conto no meu livro que eu tô escrevendo, mas ainda é segredo o livro. E a história é basicamente o seguinte, eu, quando criança, eu sempre fui uma criança muito curiosa, né? E vários fatores levou a isso, né? Primeiro, eu era uma criança muito curiosa, também era uma criança um pouco sozinha, então eu tinha que me virar sozinho com as coisas, né? Porque na minha cidade que eu morava era muito longe da cidade onde eu estudava, então ficava difícil, né? Eu ter contato com as pessoas. Aí acabava que eu tinha que me virar. Eu brincava muito com a minha irmã, mas chegou uma época, né, principalmente ali no final da minha adolescência, que minha irmã era mais velha que eu, então ela acabou tendo mais obrigações na vida dela antes que eu, né? Então aí eu tinha que acabar me virando sozinho. E aí o que acontece é que eu acabava querendo descobrir como é que as coisas funcionavam, né? Na mesma época eu jogava videogame, comecei com o PlayStation 2, né? E aí, quando eu comecei a ter contato com o computador, eu não tinha uma internet muito boa e comecei a fuçar para ver como é que as coisas funcionavam lá, o que dava pra fazer e tal, né? E o interesse não começou com jogos, né? Primeiro não foi com jogos, ele começou... Eu aprendi a programar no Excel, porque o meu pai, a gente ia mudar de cidade, o meu pai estava num outro emprego, né? E aí na loja dele lá, eu vi um livro sobre Excel, e o que aconteceu é que eu como eu tinha uma imaginação muito fértil, eu ia lá, via como as coisas funcionavam e queria reproduzir no computador, né? E eu descobri que o Excel era uma boa forma de fazer isso, né? Então eu sempre ia me fuçando no Excel para ver como é que as coisas funcionavam. E nisso eu descobri a linguagem Visual Basic. Depois de descobrir a linguagem Visual Basic, eu fui a fundo. Eu fui a fundo a entender como é que funcionava. Bati no cabo aqui. Fui a fundo entender como é que isso funcionava. E aprendi a fazer programa, né? Eu comecei com uma simulação no sistema operacional, a partir do Visual Basic. Porque como o Visual Basic é uma linguagem, se eu não me engano, é alguma coisa da Microsoft, né? Então ela tem muita compatibilidade com Windows. Então, muita ferramenta do Windows você pode usar, né? Então, por exemplo, é muito fácil você criar um gerenciador de... Como é que fala? Aquele Explorer, né? Onde você vê os arquivos. É muito fácil você criar pelo Visual Basic, porque a própria Visual Basic tem ferramentas muito simples para criar. Entendeu? Então, ficou até fácil de criar. E na mesma época eu comecei a ter curiosidade de criar jogos, né? Porque como eu jogava ali muito FIFA, GTA e tal, eu peguei, olhei e falei, cara, será que dá pra criar algo, eu criar, né? Porque eu olhava e falava, meu, se eu pudesse ali criar os meus torneios, os meus times, né, a minha cidade, ia ser muito legal. E aí eu comecei a ter interesse por isso, e na época era muito escasso, né? Mas foi assim que começou o meu interesse. Eu acabei achando a Engine 001, que era uma engine onde você programava sem linguagem de programação, era uma programação visual. Foi ali que eu desenvolvi muito o meu raciocínio, né?
E uma coisa curiosa é que, assim, quando eu era criança eu brincava muito com Lego. E Lego é de encaixar bloquinho, né? Então você pensa, pô, vou criar uma casa, você vê ali os blocos que você tem, você vai encaixando até criar uma casa, né? E na Engine 001 eu descobri que programação era a mesma coisa. Porque ali na linguagem visual você tinha bloquinhos e você queria construir alguma coisa. Você fala, eu quero fazer o personagem andar. E aí você tem os bloquinhos que você vai encaixando ali um no outro para fazer o personagem andar, né? Então isso é uma coisa muito curiosa que eu penso hoje, que eu acredito que talvez tenha alguma ligação, né? Você vê que essa forma de pensar, de encaixar as coisas, talvez veio daí, né? Eu brincava muito de Lego quando era criança. E ali eu desenvolvi muito meu raciocínio, aprendi muito a programar, só que era uma engine um pouco limitada, né? A Engine 001, na época ela era gratuita, não era paga igual hoje. E hoje ainda tá um pouquinho mais avançada, tem 3D, mas na época não tinha muita coisa. E aí eu falei, bom, aí na época apareceu a Unity, e aí eu falei, bom, vou fundo na Unity, né? Aprendi, comecei pelo JavaScript na Unity, e depois, quando a Unity passou só para C Sharp, eu fui para C Sharp. Foi assim que eu comecei. Que doideira. E você sabe dizer por que você resolveu escolher a Unity? Você já testou algumas outras engines fora ela? Nunca testei. Eu escolhi a Unity porque na época só tinha ela, na real. Né? Não tinha outra. E assim, eu não sou muito de ficar, tipo, escolhendo as coisas, sabe? Eu sou muito assim, tipo, peguei o Excel, vou descobrir como é que funciona o Excel, sabe? E aí eu fiz muitas coisas no Excel. Quando eu descobri a Engine 001, eu fiz muitas coisas na Engine 001. Depois eu descobri a Unity e fui a Unity até hoje, sabe? A Unity eu nunca... assim, eu mudei da Engine 001 para a Unity porque eu vi que faltava muita coisa, né? Por exemplo, eu queria fazer jogos 3D e não tinha 3D lá, né? E aí eu descobri a Unity e falei, não, aí vai ser a Unity. E a Unity sempre me ofereceu tudo que eu precisava, então eu nunca precisei mudar. Apareceu depois a Unreal, eu baixei a Unreal para ver como é que era, mas eu falei, cara, não vale a pena eu aprender algo que eu já sei lá, sabe? Por que eu vou ficar mudando, sendo que eu já consigo fazer coisa lá, entendeu? A não ser que chega um dia que eu falo, não, eu preciso fazer um jogo que eu não existe a possibilidade de eu fazer na Unity. Eu faço em outra, mas se existe a possibilidade, cara, não tem por que não fazer, entendeu? Pode crer. Talvez eu acho que até a Unity oferece mais possibilidades de jogo do que a Unreal, porque a Unity é um pouco melhor pro 2D. Um pouco não, é muito melhor no 2D do que a Unreal. A Unreal é mais focada no 3D mesmo. Sim, e na real, assim, eu comecei a Unity com 3D, né? Aprendi o Blender, não fiquei escolhendo 3D Max e um monte de coisa, fui no Blender direto. E a Unity também tinha muito tutorial sobre, né? Então isso facilitou muito, né, no YouTube. Na época eu já tinha uma internet melhor. E o Blender também, a mesma coisa, né? Na verdade, o canal que eu seguia do YouTube sobre a Unity, ele começou a ensinar Blender também. Aí foi aí que eu aprendi o Blender. E eu sei que eu passei muitos anos tentando fazer o próximo FIFA e o próximo GTA, né? Aí nos últimos anos eu falei, não, vou fazer uma coisa que ninguém fez, que é um FIFA de mundo aberto, né? Aí foi o máximo do máximo. Inclusive eu comecei essa série no meu canal, cara. Eu até tirei os vídeos que eu falei, não vou passar essa vergonha. E aí, cara, só que assim, foram anos e anos que isso foi uma âncora pra mim, na real, né? Porque eu nunca cheguei a terminar nenhum projeto, sempre começava, só que eu conseguia fazer muita coisa, cara. Tem um vídeo aí, até o goleiro eu consegui fazer. Só que eu fiz muita coisa e ainda era muito pouco. Entendeu? Então, era algo que era inimaginável fazer sozinho. Não tinha como. Não tinha como. Né? E aí, chegou uma hora que eu falei, cara, é que assim, chega uma hora, porque assim, isso não era um problema pra mim nunca terminar um projeto. Por quê? Porque eu fazia só por hobby, sabe? Então, assim, se eu tava ali só por fazer, não tinha problema eu nunca terminar. Só que chega uma época da sua vida que as coisas começam a acontecer, você começa a pensar, tipo, o que eu vou ser no futuro.
né? Você começa a entrar na faculdade e aí você vê seus sonhos, tipo, ficando para trás, sabe? Você fala, eu quero lançar um jogo, quero publicar um jogo. Foi na real, aí que eu tive a ideia de fazer um FIFA de mundo aberto, porque eu queria lançar um jogo, entendeu? Falei, não, vou pegar tudo que eu sei e vou fazer um jogo. Só que eu vi que aqui eu tava servindo uma âncora para mim. E, inclusive, assim, eu tinha um canal no YouTube onde eu ensinava as pessoas a fazerem jogos. Só que mesmo o canal no YouTube, as pessoas gostavam do conteúdo, mas não ajudava elas porque eram coisas tão complexas que nem elas conseguiam entender. E elas não conseguiam reproduzir. E aí eu percebi que eu falei, peraí, preciso primeiro gerar resultado para mim, sabe? Daí que eu parei com o canal um pouco, porque eu falei, antes de eu ensinar as pessoas, eu preciso gerar resultado para mim primeiro. E aí eu comecei a procurar sobre. Falei, inclusive até apareceu alguns anúncios para mim sobre criar jogos e tal, né, de desenvolvedores já experientes. E eu comecei a entrar em contato com desenvolvedores de grandes estúdios aqui no Brasil. Não só com os donos mesmo, né? E teve alguns que foram muito atenciosos, me ajudaram muito. E falaram o seguinte, cara, o problema tá no tamanho do seu jogo, tipo, não dá pra você fazer o que você quer fazer. Não é subjugando a sua capacidade, mas é que assim, é um passo que você tá dando muito maior que a perna, sabe? Entendeu? Aí ali eu entendi, eu falei, eu preciso fazer um jogo mais simples. Aí, depois de fazer um jogo mais simples, foi o meu primeiro jogo que eu lancei na Google Play, que foi o Endless Balls Cannons. Só que aí eu descobri que a Google Play não é o melhor lugar para publicar jogos, porque eu publiquei lá, ganhei alguns centavos de dólar de anúncio, para não falar que eu não ganhei nada, e não adianta $100, porque um centavo multiplicado por 5 dá para você comprar uma bala, né? Então não adiantou muita coisa. Aí, cara, e eu ainda tentei investir em anúncio no Facebook, cara. Gastei mais dinheiro ainda para ver se funcionava e não funcionou, né? Aí eu acabei comprando cursos sobre jogos, principalmente marketing para jogos, né? E aprendi a lançar na Steam. Aí dia 1º de março de 2021, lancei meu primeiro jogo, Destroy the Cubes, na Steam. Bacana, sim. E pode ficar bem à vontade aí para falar o nome dos cursos que você comprou aí, porque eu acho que isso pode ajudar o pessoal também, né, a saber sobre isso. Cara, primeiro eu comprei o curso do Enes, sobre design, do Crie Seus Jogos. Foi aí que eu conheci o Enes. Ele me chamou para fazer parte da equipe dele, porque ele viu que eu sabia bastante de programação, porque eu ajudava bastante o pessoal lá, né? Aí ele falou, aí ele me chamou e falou, eu vi que você manja bastante de programação e tal, eu preciso de uma pessoa para fazer artigos. E assim, não só curso, mas eu também conheci muitas pessoas, né? Depois de eu lançar meu primeiro jogo, muitas oportunidades apareceram para mim. Eu trabalhei em 2 jogos com o Caio Libriano, como programador, freelancer de programador. E conhecendo ele, eu vi o sucesso dos jogos dele e comecei a entender coisas diferentes, sabe? Ele mesmo me ajudou em questão de pesquisa de mercado e tal. E aí depois eu também conhecia o Rafael Dias, eu comprei o Behind the Game. Ele tinha outro curso, que era o como é que chama? A Fábrica de Jogos. Ele tinha esse curso. Eu não sei por que ele parou de abrir vaga para esse curso. Era esse curso que eu queria comprar, na verdade, né? E aí o que aconteceu é que ele não abriu mais vaga, eu tava juntando dinheiro para comprar esse curso. Aí ele lançou o Behind the Game, que era
que tinha uma comunidade. Depois teve uma comunidade que me ajudou muito, a comunidade. Eu acho que a comunidade foi o que mais me fez crescer. A comunidade me ajudou muito, porque a galera me ajudou muito. Assim, eu demorei muito para lançar o primeiro jogo na Steam por insegurança, sabe? Por insegurança. E aí, depois de lançar o primeiro jogo, eu deslanchei, né? Foi o segundo, terceiro, quarto, quinto, tudo de uma vez. Que eu ganhei mais confiança, entendi como é que funcionava o processo. E o primeiro jogo, ele sempre demora mais, porque você tem que aprender mais coisa, né? Então, eu tive que aprender level design, tive que aprender design, tive que aprender muita coisa. Então, isso atrasa bastante o desenvolvimento. Muito bom, mano. E me conta um pouco mais sobre como foi que você fez para entrar em contato com esses donos de empresas que você falou. Tipo, você chegou neles como, assim? Foi por redes sociais e tal? Rede Você poderia social. falar um pouco também sobre se você estava apreensivo de falar com eles, alguma coisa assim? Como foi que você fez isso? Então, é que na verdade, eles faziam anúncios dos cursos deles, né? E aí, eles mesmos acabavam aparecendo para mim. E eu seguia eles no Instagram, né? E aí eu mandei mensagem para eles. Muito bom, mano. E eu fiquei um pouco curioso sobre o seu FIFA de mundo aberto, cara. Tipo, qual era o game design desse jogo? Como assim o FIFA de mundo aberto saía sair por aí rodando o mundo, jogando futebol com a bola no pé? Cara, Como assim, cara? eu nem lembro. A ideia era, na verdade, um modo carreira, né? E aí no modo carreira ia ter lá um estádio e tal, né? E aí você ia viver sua vida, né? Lá você podia fazer o que quiser na cidade, só que até horas que você ia ter que ir pro treino, ter que ir pro jogo. É essa a ideia. Interessante. E você sabe dizer qual foi a reação da sua família quando você quis ir por essa área de desenvolver jogos? Se eles te apoiaram ou se ficaram com o pé atrás? Não, nunca. Assim, o que eles falam pra mim é tipo assim, pra eu não fazer uma faculdade de jogos, porque jogos eu poderia fazer, né? Porque eles já sabiam que eu fazia jogo, né? Jogos eu poderia fazer por conta própria, sabe? Eles me indicaram fazer uma faculdade que me desse uma oportunidade melhor, né? Uma base melhor para fazer as coisas que eu quisesse. Por exemplo, ciência da computação ou engenharia da computação, um curso mais forte, entendeu? Não algo tão específico quanto os jogos. Entendi. E você sabe dizer qual foi a primeira vez que você ganhou algum dinheiro com jogos, aí, seja vendendo jogos ou prestando algum serviço, qualquer coisa desse tipo? Bom, prestando serviço foi no ano passado, né, em 2020. Tanto lá junto com eles, né, trabalhando junto com ele, quanto fazendo os freelances que eu fiz. E aí esse ano foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro fazendo jogos, né? Legal. E você sabe dizer assim qual foi a chave que virou na sua cabeça para você começar a criar jogos pequenos? Assim, você me falou um pouco que as outras pessoas te recomendaram fazer isso, né? Mas o que foi que te levou a realmente se convencer de que esse era o caminho certo, em vez de você ficar persistindo em fazer um jogo grande? Cara, não vou dizer uma chave, virou. Acho que as coisas aconteceram, né? Assim, eu via que o resultado que os outros tinham e eu não tava tendo. Então, isso gera um desconforto, né? E eu acho que é meio assim, a chave, na verdade, que virou pra mim foi começar a seguir os passos de quem tinha dado certo. Aí você vai pensar, mas o Eric Baroni do Stardew Valley deu certo. Ok.
Mas quantos Eric Baroni deu certo e quantos, por exemplo, Rafael Dias deu certo. Entendeu? Você pega o Rafael Dias, cara, ele tem centenas de alunos que fazem jogos pequenos e ganham dinheiro com jogos. E você tem um Eric Baroni que fez ali, no caso muito específico, que, sabe? E aí, qual que deu mais certo? Entendeu? Então, eu passei a seguir quem dá certo, né? E assim, as coisas a quem eu me inspiro hoje quem eu comecei a me inspirar foi o Rafael. Acho que ele foi aí a maior inspiração para mim, porque as coisas que ele ensinava começou a fazer sentido para mim, né? E eu acho que também, por ele sempre ser um cara tão atencioso e tal, eu mesmo perguntando umas coisas nada a ver, ele respondia. Então isso ajudou também para ele acabar sendo uma pessoa que eu me inspiro, assim, sabe? De olhar e falar, meu, esse é o caminho que eu devo seguir, sabe? E os seus jogos, eles são de puzzle, né? Daí, como foi que você fez essa transição entre jogo de futebol para jogo de puzzle, que é uma coisa que não tem muita coisa a ver um com a outra, né? Tem gente que joga jogo de futebol e não gosta de puzzle e vice-versa. Como é que é isso? Então, na verdade, assim, eu sempre joguei muito FIFA e eu não conhecia. Isso é uma coisa muito louca, né? Porque, assim, na verdade, quando você vai fazer jogo, você precisa ter como base algum jogo, né? Tipo assim, ninguém nunca tem ideias do nada, né? Inclusive, é uma ideia de que, assim, pessoas criativas, elas têm ideia da cartola, né? Tira a ideia do além, mas na verdade não. Ninguém tira a ideia do nada. As pessoas sempre se baseiam em alguma coisa, né? A diferença da pessoa criativa e a pessoa que não é criativa é que ela entende isso, né? A pessoa que é criativa, ela entende que ela precisa levar alguma coisa como base para ter ideias, e a pessoa que não é criativa, ela não tem ideia sobre isso, né? Então, a pessoa criativa, o que ela faz? Ela fala, meu, eu preciso escrever um livro. Então, o que ela faz? Ela compra 10 livros para ler, e aí, a partir do que ela leu, ela vai começar a ter ideias, né? É assim que funciona a criatividade. Isso chama, na verdade, repertório intelectual, né? Tudo que entra em você sai, né? Então, se eu só jogava FIFA, para mim só ia sair FIFA, né? Se eu jogava modo carreira, só ia sair modo carreira. E como eu nunca jogava outro jogo, eu não sabia que eu gostava de outros jogos, né? Então eu acabei descobrindo que eu gostava de puzzle, mas não sabia que eu gostava. E aí eu comecei a procurar alguns jogos de celular para jogar, para começar a ter como base para os jogos que eu ia lançar, entendeu? E aí eu descobri o Endless Balls Cannons. Quer dizer, descobri o tipo de jogo Endless Balls, né? Endless Balls Cannons é o nome do jogo que eu lancei. Muito bom, mano. Eu até hoje não consigo gostar muito de puzzle, não, cara. Quem sabe algum dia eu chego lá. Vai de cada um. Sim. Bem, e você já trabalhou em alguma outra coisa antes, fora desenvolvimento de jogos, assim, algum outro emprego nada a ver? Não. Legal. Nada. Muito bom, muita sorte. Não Falei. não é sorte, não. Inclusive, o que você falou de gostar de jogo puzzle, só para completar, existe uma diferença entre você gostar de jogar jogo puzzle e você gostar de fazer jogo puzzle. São coisas diferentes. Assim, eu não gosto de jogar jogo puzzle tanto que eu gosto de jogar FIFA. Mas eu gosto de fazer jogo puzzle tanto que eu gosto de fazer um FIFA, entendeu? Acho que são duas artes diferentes, você jogar e você fazer, né? É claro que para fazer você precisa jogar. Só que aí eu compro e jogo de uma forma mais crítica e analítica do que uma forma divertida, entendeu? Então, quando eu vou levar algum jogo como inspiração, eu compro aquele jogo, jogo de uma forma mais crítica e analítica. Eu penso o que esse jogo tem de bom, o que esse jogo tem de ruim, o que eu posso melhorar, e vou tendo ideias ali, o que faz esse jogo ser divertido, entendeu? São artes diferentes, assim.
Uhum. Verdade. Eu também acho que eu gosto um pouco mais de fazer jogos do que jogar. Apesar de eu gostar muito de jogar também, mas acho que criar é mais divertido. São artes diferentes. São coisas que aparentemente tem tudo a ver, mas não tem muito a ver. Uhum. Sim, e você pode me falar um pouco sobre como é que você faz as suas pesquisas de mercado para decidir quais jogos você vai produzir e lançar? Cara, as minhas pesquisas de mercado se baseiam muito no que eu aprendi sobre marketing, né? Basicamente, a conclusão que eu tirei de tudo que eu aprendi é que o seu jogo precisa ser o primeiro, ou ser o melhor, ou ser diferente, né? E aí eu percebo isso no mercado, jogando jogos, né? Então, você pega os jogos ali que são referências e começa a entender. Dá para fazer melhor, dá para fazer diferente, né? E eu começo a entender como é que as coisas funcionam. Eu acho que vai muito assim, a sua percepção de mercado muda quanto mais jogos você lança, né? Porque você vai ganhando experiência, vai tendo o feedback dos jogos, então você vai entendendo como é que as coisas funcionam. Então a visão que eu tinha de mercado há 3 meses atrás é totalmente diferente da visão que eu tenho hoje. A visão que eu vou ter daqui a 1 ano é totalmente diferente do que eu tenho hoje. Então acho que isso muda e você leva como base alguns conceitos de marketing que são muito fundamentais para você entender como é que funciona o mercado. Mas basicamente eu tento pesquisar os jogos que são referência e tento ver o que eu posso fazer, se dá para fazer algo diferente nesses jogos ou algo melhor, sabe? E questão de ser o primeiro, como é que eu vou ser o primeiro num mercado tão concorrido, né? Como é que eu vou fazer algo... você pode pegar algo de outra plataforma. Muita gente já fez isso, como o Destroy the Cubes. Ele foi inspirado em jogos em Endless Balls Canon. Jogos em Endless Balls. Endless Balls Canon é o jogo que eu fiz. Jogos em Endless Balls de celular. Então, jogos em Endless Balls de celular são famosos no celular, mas não são famosos na Steam. Então, a partir do momento que eu lanço ele na Steam, ele é o primeiro. Entendeu? Pô, muito boa essa perspectiva, cara. Vou manter isso em mente também. Então você possui alguma outra área do conhecimento que agrega a sua área específica? Assim, alguma coisa tipo gastronomia, sei lá, filosofia, ou você pratica esportes, alguma coisa do tipo assim? Cara, eu pratico esporte, mas acho que nada que ajude em jogos, assim. Muito bom. Esportes são legais, cara. Eu sinto falta de fazer. Muito sedentário, mano. Bem, você sabe dizer qual foi a maior dificuldade que você já passou aí nessa sua jornada de desenvolver jogos e como foi que você fez para superá-la? A maior dificuldade que eu tive foi... Qual que foi a maior dificuldade? Assim, aparecem várias dificuldades, né? Falar a maior é difícil. Mas acho que a maior dificuldade foi eu entender o porquê que eu tinha que fazer jogos simples. Tem uma diferença de entender que as outras pessoas fazem jogos simples, que jogos simples é o melhor caminho, e entender o porquê você tem que fazer, né? Porque você pode olhar 1000 pessoas fazendo isso, dando certo, e falar, mas por que eu tenho que fazer? Acho que essa é a maior dificuldade. Entender o porquê você. Por que eu? Eu não posso ser o diferente? Verdade, mano. Isso é muito profundo, cara. Bem, e você já delegou os sons dos seus jogos, né? De alguns jogos e... Tipo, de todos. De todos, né? Legal, mano. E o que foi que te levou a tomar essa decisão, assim? Porque você poderia ter delegado a arte também, o game design, mas
Você resolveu delegar especificamente o som? Por que você quis fazer isso? Então, na verdade, assim, quando você vai fazer um projeto, você tem e você tem pouco orçamento, você tem que entender qual projeto se encaixa nas suas habilidades, né? Então, assim, se você é muito bom em programação, não dá para você fazer um projeto onde a arte é muito complexa. Pixel art, por exemplo. Se você é bom em, em arte, não dá para você fazer um jogo que a programação é muito complexa. Entendeu? Então, a primeira decisão foi pegar jogos onde me encaixava, sabe? Onde eu falava, não, eu consigo fazer a arte com conhecimentos básicos e a programação, mesmo sendo mais complexa, eu consigo fazer porque a minha área, minha especialidade é programação. Só que tem casos que não tem jeito, por exemplo, a música. Não tem jeito. E aí, assim, ou eu fazia um curso de música, ficava meses aprendendo e tal, ou eu contratava alguém que dedicou a vida inteira dela nisso e para fazer, né, e tem toda a habilidade, já fez diversos jogos e sabe como é que funcionam as coisas para pegar e fazer para mim, entendeu? Então, se eu decidisse pelo caminho de aprender, provavelmente eu não teria lançado um jogo até hoje, entendeu? Então eu acho que delegar a parte sonora foi fundamental para entender que assim, eu não ia, mesmo se eu aprendesse, eu não ia conseguir fazer tão bem quanto alguém que manjasse disso, que fizesse isso antes, sabe? Tipo assim, a pessoa dedicou 10 anos disso na vida dela, 20 anos, 30 anos. Eu não vou conseguir, em tão pouco tempo, ser tão bom quanto essa pessoa, sabe? Uhum. Aí, por que você resolveu contratar alguém para fazer uma música original, em vez de, por exemplo, pegar músicas gratuitas, livres de direitos autorais, coisas assim? Então, os 2 primeiros jogos foram com músicas gratuitas. Só que eu fiz assim, eu peguei a música gratuita e, contratei o músico, a música no caso, né? Ela não gosta que chama de sonoplasta. Ela fala que é sound designer. E contratei ela para fazer os sons a partir da música, né? Porque os efeitos são muito mais baratos que a música, né? E o segundo é que assim, os efeitos têm que estar em harmonia com a música, né? Então, esse foi um ponto importante. E a questão de eu decidir contratar foi que eu ganhei mais confiança em entender que estava dando certo. Entendeu? Quando eu vi as coisas dando certo, eu falei, não, posso arriscar um pouquinho mais, sabe? E aí eu decidi contratar para música também. E hoje eu não delego a música de jeito nenhum, porque, assim, quando eu lancei o jogo do mesmo estilo, né, foi o Destroy Geometric Shapes, então era a mesma coisa do Cube, só que em forma geométrica ao invés de cubos. A única diferença é que tinha música original. E ele vendeu 3 vezes mais. Então eu percebi que, tipo, era burrice minha não fazer uma música original pro jogo. Uhum. Verdade. O som do jogo é algo muito importante, mano. Algumas pessoas negligenciam ou deixam pra última hora quando é game jam, assim, tipo, o programador deixa pra implementar tudo de última hora. Mas música é ultra importante. Em game jam até tudo bem, né? Mas, assim, um jogo como... É que, assim, na verdade, quando eu vi a música que ela fez, né? Então, inclusive, até parabenizo ela a vida inteira por isso, porque ficou muito bom, cara. Quando eu vi a música implementada e os sons, eu olhei e falei, cara, é outro jogo. É outro jogo. Você entendeu? A música, ela dá sentido pro jogo. Então, eu olhei e falei, cara, é outro jogo. Entendeu? Foi quando eu na verdade, nem antes de ter os resultados financeiros, quando eu vi o jogo, eu olhei e falei, cara, é outro jogo, eu já entendi que música era 50% do jogo. Ela vai mostrar pro jogador
se aquele jogo é de suspense, se aquele jogo é de um puzzle, sabe? O jogo vai mostrar para ele o que é esse jogo, né? Porque o jogo é um produto audiovisual, né? Então, o visual, não adianta só o visual, adianta o áudio também. Por isso que o trailer é muito importante pro jogo, né? Porque é no trailer onde a pessoa vai sentir o jogo, sentir as sensações do jogo, ver qual que é desse jogo. Vai ter a experiência audiovisual. Uhum. Pode crer. E você pensa em delegar alguma outra coisa no futuro? Delegar a arte ou, sei lá, quem sabe até num futuro distante, até delegar a programação e você só ficar na parte mais do game design, estratégia e tal? Cara, eu já deleguei a arte num projeto um pouquinho mais complexo, que foi o Newton's Life at Home, né? E agora tem um outro projeto um pouquinho mais complexo ainda, que eu vou fazer em 3D. E assim, eu já modelei muito na minha vida, só que mesmo assim eu quis delegar porque eu pensei e falei, existe uma coisa entre você saber modelar e você saber criar uma identidade artística para o jogo, né? São coisas diferentes. Então, assim, a identidade artística que eu queria era um cartoon e eu não saberia modelar dessa forma, querendo um cartoon, entendeu? Então eu acabei delegando porque eu falei, e principalmente porque, assim, o tempo que eu estaria modelar leva tempo. O tempo que eu estaria modelando, eu poderia estar fazendo outro jogo. Entendeu? Então, nesse caso, o que contou foi a velocidade e também a confiabilidade no projeto, né? Porque quando você vai fazer um jogo, para você decidir fazer um jogo, você tem que fazer algumas análises de risco, né? Então você vai analisar, por exemplo, qual conhecimento você tem nessa área para te dizer que esse jogo vai ser bom. Então, por exemplo, você jogou o jogo de futebol a sua vida inteira. Qual conhecimento você tem nessa área para dizer que você vai conseguir fazer um jogo bom? É alto. A probabilidade é alta, porque você joga isso a vida inteira, né? Qual a confiabilidade da sua pesquisa de mercado? O que indica que a sua pesquisa de mercado foi boa e que esse jogo vai vender bem, né? Outra coisa que você analisa, qual o momento da sua empresa? A empresa consegue pagar esse jogo e mesmo que não vender nada, continuar se sustentando? É um outro ponto. Então, na análise de risco, você vai pegando todas essas variáveis. E aí, quando eu peguei todas essas variáveis, eu entendi e falei, não, é o momento de fazer, mesmo que dê errado, tá tudo bem, eu tenho conhecimento alto e eu acho que vai ficar bom pela pesquisa de mercado que eu vi, porque é uma oportunidade boa que eu percebi, né? E assim, você nunca tem garantia de que vai dar certo, essa é questão de probabilidade. Mas mesmo se der errado, eu vou descobrir que deu errado. Isso é uma coisa muito louca, porque assim, você só vai entender como o mercado funciona quando você lança. Se você cria uma hipótese do mercado e fala, não, eu descobri essa oportunidade e eu acho que essa oportunidade é boa, você só vai descobrir se ela é boa mesmo quando você lançar. Aí você vai ter um entendimento de como funciona o mercado. Quando você lança, quando você tem os resultados. É verdade, a prática é mais importante que a teoria, mano. A prática. Então, mesmo que tudo dê errado, o mínimo que vai acontecer é eu descobrir que esse caminho não é o melhor. Pode crer, mano. Aí, juntando todos esses fatores e entendendo que... Juntando todos os fatores, eu decidi fazer e decidi delegar, mesmo investindo um pouco mais, porque eu tenho a confiança no projeto, por toda essa análise de risco. Muito bom. E isso é uma curiosidade meio pessoal, assim, que tipo, no seu jogo de quebra-cabeça, né, o Newton's Life at Home, você fez a trilha comigo, né, eu fiz as musiquinhas lá e os sons e
Queria saber por que você me escolheu, assim, por que não pegar outras pessoas que existem por aí, sei lá. Cara, assim, calma aí, deixa eu... desativar as notificações aqui. Pronto. Assim, eu sou uma pessoa que eu funciono muito com confiança, sabe? Então, eu preciso confiar nas pessoas para conseguir fazer as coisas, né? E assim, eu tenho a sound designer, né, que trabalha comigo como freelancer. E assim, ela estava ocupada em outro projeto, então eu não queria sobrecarregar ela. E eu acabei escolhendo você pela confiança, porque eu já te conhecia e sabia que você já tinha trabalhado com isso. E aí eu falei, não, vou falar com ele para a gente fazer o projeto. Basicamente isso, questão de oportunidade, né? De eu precisar de um segundo e pela confiança, porque quando você conhece a pessoa, você acaba tendo uma confiança maior, né? Então, para eu descobrir outro e confiar na pessoa, teria que levar um pouquinho mais de tempo e tal. Uhum. É verdade, até mesmo na época que eu tinha uma empresa, eu e meus ex-sócios, a gente acabou descobrindo que é muito importante você ter pessoas confiáveis, até mesmo acima Sim. da qualidade técnica delas, né? Porque não adianta um cara que é um baita artista, se ele é preguiçoso ou irresponsável, ele não vai conseguir entregar as coisas. É melhor você pegar até mesmo uma pessoa mediana, mas que seja confiável. E nem essa questão, né? Que eu falo de confiança também, assim, é confiar que você vai fazer um bom trabalho, né? Porque assim, eu deixo muito, quando eu vou contratar alguém, eu deixo muito a pessoa livre, sabe? Porque eu sei, assim, ela é a artista, ela que vai criar. Você entendeu? É claro, eu dou a direção, só que a direção é só 30%, a parte criativa é 70%. Então eu meio que deixo a pessoa, sabe? Quando eu tenho a sound designer, que eu falo com ela, eu deixo ela livre. E ela sabe disso. Ela, claro, ela pergunta as referências e tal, mas depois disso, é ela com ela sabe que, tipo, eu deixo ela livre pra ela falar, meu, se tá bom, se tá ruim. Eu deixo ela livre pra ela falar, meu, seria legal implementar isso, não seria legal implementar aquilo. Por quê? Porque ela trabalha a vida inteira com isso. Às vezes eu acho que alguma coisa é boa, mas na verdade não é. Às vezes ela percebe uma coisa que tá errado, que eu acho que não entendeu? Então, você, a confiança que eu digo é essa confiança de você confiar na pessoa, você dá, não só eu confiar na pessoa, mas eu conseguir dar essa confiança para a pessoa, para ela trabalhar de uma forma relativamente livre, sabe? Para ela poder, você sabe, quando eu falei com você, eu só cheguei e falei, cara, eu acho que eu quero uma música assim, assim, assado. E quando você mandou para mim, eu botei no som e falei, tá legal. Você acha que precisa mudar alguma coisa? E aí foi isso, sabe? Eu não fico tentando analisar muito, eu olho, vejo se tá legal, pergunto o que a pessoa acha, porque assim, eu acho que se a pessoa é a parte que cria, é a cabeça criativa, ela que trabalhou a vida inteira nisso, ela vai saber muito mais que eu, entendeu? Eu só vou dar a direção ali, de como eu quero, se talvez, por exemplo, eu falar, eu quero uma música de suspense, ele traz uma música eletrônica, ela fala, não, tá desalinhado, entendeu? Mas assim, a partir do momento que o negócio tá alinhado, né, aí parte da confiança minha também. Porque a minha confiança é o quê? É eu entender que se a pessoa tem capacidade de entregar aquilo que eu tô pedindo para ela. E a confiança que eu dou para ela é a confiança dela ter a liberdade de perceber se o trabalho tá bem feito ou não. Verdade. Concordo com as coisas que você falou, cara. É um jeito muito bom de pensar.
E, bem, você tem algum objetivo aí que ainda não foi realizado ou algum tipo de projeto que você gostaria de fazer ou participar? Cara, assim, o objetivo que não foi realizado, assim, a gente sempre tem que ter objetivo, né? Porque, assim, fazer jogos é igual um negócio, né? É igual você abrir uma padaria, abrir um comércio, uma hamburgueria, qualquer coisa. Qualquer negócio que você vai abrir, jogos é a mesma coisa, um negócio, um estúdio que você está montando. Então não é só fazer um jogo aqui e tal, ter lucro, ficar milionário, não. Você tem que pensar no longo prazo. Você tem que, e assim, como qualquer negócio, se você não cresce, você decresce, não existe estabilidade. Jogos é que nem, um negócio é igual a um avião. Às vezes demora para decolar, mas ele decola. Só que se você não sobe, ele desce. O avião não fica parado no ar. Se você desliga a turbina, ele começa a descer. Então você precisa sempre deixar a turbina ligada, você precisa sempre de novos objetivos, né? E o objetivo que eu tinha para esse ano era lançar 4 jogos esse ano. Eu já lancei 5, vou lançar o 6º esse ano, esse mês, na verdade. E agora a meta é 12 esse ano. A meta, o próximo objetivo que eu não concluí é lançar 12. E aí depois de lançar os 12, eu vou fazer outro objetivo para mim. E assim vai. Sempre tem que ter um objetivo que a gente nunca consegue concluir. Pode crer, mano. E você tem alguma habilidade específica que gostaria de aprender? Habilidade específica? Acredito que não. Na área de jogos, não. Não, porque hoje eu posso delegar, né? Hoje tem essa possibilidade, então acho que, assim, por aprender também não. Acho que... Beleza. E, bem, eu tô só com mais uma pergunta sobrando aqui, que é a pergunta que eu sempre faço no final, mas antes disso eu deixo aberto para, caso você queira fazer alguma pergunta a mim, você ficar à vontade, mas se não quiser também não precisa, não. Não tenho... Assim, a gente fez um podcast inteiro com você, eu acho que não tem pergunta, não. Beleza. Então, a pergunta é: se você pudesse dar apenas uma dica para quem quer viver de game dev, qual seria essa dica? Não lança na Google Play, pelo amor de Deus. Essa é a dica. Muito boa, mano. Acho que foi a dica mais inusitada que eu já recebi aqui. Essa eu acho que é a maior dica, cara. Porque o que eu recebo de gente falando que vai lançar na Google Play dá uma coceira no braço aqui. Pode crer. Bem, então é isso. Eu vou lembrar as pessoas de seguir o podcast se estiver ouvindo nas plataformas de streaming e se inscrever no canal e dar like se está no YouTube. E é isso aí. Agradeço muito a você, Igor, por ter aceitado o convite e ter se aberto aqui. E com certeza suas palavras irão impactar muitas pessoas positivamente. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Foi muito bom. O papo foi muito bom aí. Levar um pouco da nossa experiência aí para as pessoas que estão começando ainda. Boa. Então é isso aí. Valeu, pessoal. Até mais.